Muito bem, paz do Senhor mais uma vez para todos os nossos professores da Escola Bíblica Dominical, para os nossos superintendentes de Escola Dominical e também para os nossos pastores, dirigentes de congregação do campo de Bangu. Para você também, amigo que esteja nos ouvindo, paz do Senhor. Estamos para, mais uma vez, estarmos falando sobre a revista da nossa Escola Bíblica Dominical, que traz o tema nessa revista sobre Mateus, uma visão panorâmica do reino. E desta feita nós estamos aqui para comentarmos e abordarmos a lição de número 9. Lição de número 9, que traz o tema Cristãos firmados na rocha. Então esse é o tema da lição de número 9. E nós estamos aqui, como sempre, lembrando a todos, para dialogarmos, trazermos algumas dicas, algumas observações que ajude aos nossos professores do campo na elaboração da sua aula. E como sempre nós queremos lembrar aqui, o pastor Sóstenes Silva é o professor oficial dessas aulas, mas por sua incumbência estamos aqui fazendo mais uma vez aqui esta aula com vocês. Motivo da oração da semana, que está aí, que é sempre bom a gente sempre lembrar, está aí: ore para que a sua fé permaneça forte naquele que é fiel, mesmo em circunstâncias difíceis. Então esse aí é o motivo da oração. Sempre quando você for pegar a sua revista durante a semana, nas leituras diárias, você memorize esse tema aí, para você ficar pedindo a Deus graça, para que você permaneça fiel, mesmo em circunstâncias difíceis. Muito bem, a lição trazendo esse título, Cristãos Firmados na Rocha, e eu gosto sempre de lembrar, muito bom a gente interpretar, dar sentido ao título da lição, nós podemos ver aí cristãos firmados na rocha. Então nós temos aí duas coisas para a gente definir, deixar bem clara com os nossos alunos. Primeiro, cristãos. O que é cristão? Quem é que tem que estar firmado na rocha? São os cristãos. E quem é o cristão? Então, cristão é aquele que professa, que acredita, que crê em Cristo, é um servo de Cristo, é um discípulo de Jesus. Então, aqui esse tema vai falar para quem? Para os discípulos, para aqueles que creem em Jesus, não é isso? Firmados aonde? Na rocha. Aí você também gasta um tempo falando sobre rocha, explicando que rocha é essa. Então, esse é o título, se você fizer trabalhar esses temas com o aluno, fica mais fácil para ele entender o que você está falando. Muito bem, o texto áureo da lição, que é o texto tema, fala assim: vigiai e estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Está lá em 1 Coríntios 16:13. Então esse é o título, o tema, é o versículo áureo ou base dessa lição. E a verdade aplicada aqui diz o seguinte: ouvir e praticar as palavras do Senhor Jesus Cristo são os dois pilares de um cristão autêntico. Então aqui a verdade aplicada é o resumo, aqui está o resumo da lição. E nós vamos agora só conhecer os objetivos da lição, que são três, e diz o primeiro: apresentar a maneira correta de cultivar os relacionamentos. O segundo, falar da necessidade de identificar e evitar os falsos mestres. Então a gente está falando aqui sobre relacionamentos, falsos mestres no segundo, e no terceiro item, ensinar acerca de como ser firme espiritualmente. Então nós temos três temas aqui que são os focos da lição. Você não pode fugir desses três itens. Então, como cristãos firmados na rocha, aqui a gente tem o texto referente, o texto de referência está lá em Mateus capítulo 7. Uma coisa muito interessante que a gente observa nesse Evangelho de Mateus, que na verdade essa visão panorâmica do reino de Deus, nós vimos na lição passada, que é justamente o Evangelho de Mateus, ele vem trazendo as características, trabalhando, mostrando o caráter do servo de Deus, de quem é pertencente ao reino de Deus. E hoje nessa lição a gente vai falar do cristão firmado na rocha. E o primeiro item, apresentar a maneira correta de cultivar relacionamentos. Uma coisa interessante é que relacionar-se, nem que você não queira, mas você se relaciona. Você se relaciona com as pessoas. Se você, por exemplo, nem queira se relacionar, mas você tem essa relação. Então, relacionar não é uma opção sua.
Nós não temos opção. Temos que nos relacionar com pessoas. Agora, a opção nossa é nos relacionarmos bem ou mal. Então aqui, essa questão de relacionamento, qual é a maneira correta de cultivar os relacionamentos? O comentarista, ele começa aqui falando sobre o dever de aplicar, e eu gostaria que você prestasse atenção, a regra de ouro. O que é regra de ouro? Você talvez já tenha pesquisado aí, eu tive olhando também, fiz uma pesquisa sobre o que é essa regra de ouro. A regra de ouro, na verdade, é um nome dado a um princípio que Jesus ensinou no Sermão da Montanha, que está aí justamente em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Porque diz assim, ó: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, este princípio de Jesus, ele foi colocado aí, né, como a regra de ouro. Mas quem definiu isso? Está escrito na Bíblia? Não. Os tradutores, né, da Bíblia, lá para o século, pelo que eu vi aqui, as equipes de tradução da Bíblia, lá pelo século XVI e XVII, eles já usavam muito esse termo para intitular este princípio bíblico. E eles começaram a usar nas Bíblias. Talvez na sua Bíblia, a minha, essa aqui, por exemplo, ela não tem esse título, mas eu tenho uma outra que é a do Jimmy Swaggart, né, que é versículo por versículo, ele já tem esse tema, a regra de ouro. Essa regra de ouro é justamente, ela ensina como é que você tem que tratar o seu próximo. Já falamos na lição passada, falando sobre os valores do reino. E a gente observou que o valor do reino de Deus, os valores, são justamente pessoas. E aqui agora, Jesus Cristo chama a atenção dos seus discípulos, que é o Sermão da Montanha ali, ele estava falando para eles como que você tem que se relacionar com as pessoas. E uma coisa muito interessante é que essa regra de ouro, que é mencionada aqui, esse versículo, em muitas outras religiões, eles também utilizam uma regra e um princípio, né, parecido com esse. E onde muitas pessoas até dizem, né, que eticamente, né, as religiões todas elas são iguais nesse sentido, todo mundo pensa igual. Confúcio, essas outras religiões que são bem antigas, também elas falam do mesmo jeito. Mas eu pesquisando, estava lendo sobre isso, existe uma sutil diferença entre o que Cristo falou e que os outros demais líderes religiosos falaram. Se você prestar atenção, lá em Mateus 7,12 diz assim, ó: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. E o que as outras demais religiões dizem? Eles dizem que o que você não quer que façam para você, não faça para o outro. Aí você me diz, ué, mas isso não é muito parecido? Olha a sutileza do ensinamento. Quando alguém diz o que você não quer que façam para você, não faça para os outros. Então eu fico quieto. Eu sou passivo. É só eu não mexer com ninguém e ninguém mexe comigo. E o ensino de Cristo aqui, ele está dizendo muito mais ativamente. Ele diz, o que você quer que façam para você, você faça aos outros. Então este é o ensinamento de Cristo. Jesus estava agora ensinando a como você se relacionar. E se você, olhando aqui em Mateus capítulo 7, o primeiro versículo, você pode pegar do capítulo 7, do 1 até o 29, os versículos, capítulo 7, do versículo 1 ao 29, e você vai vendo alguns títulos, né, que tem dentro desse ensinamento em relação ao relacionamento dos servos do Senhor. E a primeira coisa que Jesus fala aqui é: não julgueis. Jesus fala aqui para que não julguemos as pessoas, para que não sejamos julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tu mede o outro, tu também serás medido. Jesus Cristo está chamando a atenção aqui dos seus discípulos, a nossa atenção, quanto ao estarmos julgando as pessoas. Às vezes, né, e aqui ele coloca até aquela comparação, você que está, né, traduzindo isso como um hipócrita, você que está querendo limpar aquela sujeirinha do olho do seu irmão, e você está com um tronco maior no seu olho, a sujeira é muito maior. Jesus Cristo está chamando a atenção aqui, porque nós somos pessoas más, naturalmente más.
Nós às vezes queremos olhar para a vida dos outros, queremos observar, falar da vida dos outros. E Jesus Cristo aqui, nesse sentido, ele também não está sendo contra você chamar a atenção de alguém, você observar alguém. Não. Mas Jesus Cristo está olhando para a condição sua. Primeiro você tem que observar a sua condição. Você tem que colocar-se, limpar a sua vida para depois você ajudar os outros. Isso me lembra a questão interessante que uma certa vez eu li. Quando você viaja de avião, tem lá a aeromoça dando aquelas instruções para quando vai levantar voo, para em caso de acidente, cairão máscaras. E uma coisa interessante é que, olha, as máscaras cairão. Se você tiver com alguma criança, primeiro você coloca a máscara em você e depois você coloca em alguém, ou uma criança, ou um senhor de idade. Isso é um quesito interessante. Você, para poder ajudar alguém, para você ser útil a alguém, você precisa olhar primeiro para você. E Jesus Cristo estava chamando a atenção nos relacionamentos nossos com o nosso próximo. A gente precisa olhar atentamente para essas coisas. A Bíblia diz, olha, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. O que Cristo estava querendo dizer com isso? Muitas das vezes, queridos, nós, nas nossas problemas que existem entre nós irmãos, às vezes até na igreja, as pessoas levam essa justiça para fora, outras pessoas. E às vezes é uma questão que é facilmente resolvível como servos do Senhor, mas não, a gente teve que levar lá para fora para uma pessoa que é ímpia e depois vai falar da própria igreja. Então essas coisas Deus estava chamando a atenção desse relacionamento. Um outro item, pedir. Jesus Cristo estava observando a questão de pedir. Se você não tem sabedoria, se você está com falta de conhecimento, pedi a Deus, buscai. Se talvez Jesus ainda não respondeu o que você queria, insiste mais um pouco, porque Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te orientar como você tem que fazer. E o próprio Cristo está dizendo, olha, vocês sendo, dá um exemplo, né? Qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe o seu filho pão, lhe dará uma pedra? E se pedir peixe, lhe dará uma serpente? Aí ele diz aqui, se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás no céu, dará bem aos que lhe pedirem. Jesus está mostrando aqui mais uma vez, dizendo, olha, vós sois maus. A nossa natureza é má. Então, se você sendo ruim, se você sendo mau, você pensa e quer o bem do seu filho, imagina o nosso Deus, que não tem maldade, que é puro, que é justo, e o reino de Deus consiste na justiça. Ele não vai te dar e vai nos dar coisas muito melhores do que a que pedimos. Então temos que prestar atenção nessa questão sobre o pedido. Os nossos relacionamentos, aí fecha aqui em Mateus 7,12, e fala, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então Cristo está aqui ensinando que nós não temos que ser passivos quanto ao nosso irmão, temos que ser ativos. Esta é a lei e os profetas. Por que esta expressão é usada aqui? Pensemos bem. A lei falava sobre quem? Os profetas apontavam para quem? Para Jesus. Jesus estava ali agora, estava trazendo luz a ele. As leis e os profetas, eles estavam falando do amor de Cristo, estavam falando do reino de Cristo, mas aqueles homens que eram doutores da lei não entendiam, e Cristo estava diante deles agora, dizendo, olha, o resumo de tudo isso é amar. Eu até peguei alguns versículos que você pode usar. Diz o seguinte, em Mateus 22:40, destes dois mandamentos, quando Jesus estava falando lá sobre amar a Deus, sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, ele diz assim, olha, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Estava falando isso aos fariseus, né? Lá em Romanos 13 e versículo 8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. E lá em Romanos 13, 9, diz, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então Jesus Cristo estava dizendo que o fundamento de tudo é o amor. Então, esta é a forma de tratarmos os nossos relacionamentos. Então nós vemos agora no item 2, que fala sobre as necessidades de identificar os falsos mestres. O povo de Deus, ele sempre, em todas as épocas, ele foi alertado sobre os falsos profetas. Eles não surgiram agora. Sempre existiram falsos profetas.
E a Bíblia agora, o nosso comentarista aqui também chamando a nossa atenção sobre a necessidade de identificar estas pessoas, onde Cristo agora, falando em Mateus 7, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas. A gente olha lá em Deuteronômio 13, versículo 1, você pode olhar lá, fala sobre o castigo dos falsos profetas. Lá em Atos 20 e 29, o discurso de Paulo à igreja de Éfeso, ele fala que no meio de vós entrarão lobos cruéis. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então nós precisamos observar e estar atentos. Por que ter coisas falsas no meio? Você já prestou atenção? Quando alguém quer descredibilizar alguma coisa, ele coloca uma coisa falsa. Você vê hoje em dia, todas as lojas que você chega, se você entregar uma nota de R$50, a pessoa vai olhar, vai apontar para cima, porque está desconfiado daquela nota. Porque existe a falsidade, os falsificadores. E a palavra de Deus aqui, através de Mateus, vem chamar nossa atenção para termos cuidado com os falsos profetas, que vêm vestido com pele de lobos, com pele de ovelhas, mas são lobos devoradores, que estão para desmentir, para destruir a verdade, porque a própria palavra de Deus diz que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Então esta é a função. E como é que você identifica? Aqui o próprio Cristo falando que você conhece pelos frutos. A pessoa pode ter aparência interessante, pode falar manso, mas os frutos, não tem como. Os frutos dessa pessoa vão aflorar. Então você pode discutir isso com seus alunos, deixá-los bem à vontade. E aqui, na verdade, é onde diz, pelos frutos nós conheceremos os falsos profetas. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E para o último, terceiro item, fala ensinar acerca de como ser firme espiritualmente. E aqui Jesus usa justamente a questão daquele homem que constrói a sua casa. Agora, interessante que o Senhor diz aqui, todo aquele que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha, aqui tem algo interessante para discutirmos com os nossos alunos. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, o Senhor assemelha ao quê? A um homem prudente. Quem é a rocha? Eu achei aqui alguns versículos que você pode discutir com seus alunos ali. A rocha é Cristo, lá em Isaías 26, versículo 4, o Senhor é uma rocha eterna. Salmo 28, versículo 1, a ti clamarei, rocha minha. E em 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o fundamento, é a razão da nossa fé. Tudo que você for construir é algo interessante, porque você tem que estar arraigado. O homem, ele construiu sobre a rocha, e esta rocha é firmeza, significa firmeza. E você vai observar que, conforme a parábola que Jesus conta aqui, ele diz que desceu a chuva. A chuva desceu sobre quê? Tinha telhado. Desceu, não foi sobre a base, desceu sobre o telhado. Criaram-se os rios que vieram contra a base, que era sólida, que era Cristo, que estava na rocha, né? Que a rocha é Cristo. Mas os ventos sopraram nas suas paredes. E nada derrubou. As provações, elas vão vir sobre a vida de todos nós. Agora, uma coisa muito interessante, aquele que ouve a palavra do Senhor e ele pratica a palavra do Senhor, é como ele está fundamentado na rocha. É uma pessoa que construiu suas ideias sobre a rocha e ele precisa, na verdade, estar fundamentado em Cristo. Então tomemos muito cuidado com esta questão. Às vezes, em cima de que base você está construindo a tua família, a tua vida, né? Às vezes nos preocupamos com tantas coisas, não nos preocupamos em instruir os nossos filhos a conhecer a Deus, não temos um momento de leitura da palavra do Senhor, um momento específico de oração. Então precisamos construir toda a nossa vida, mas solidificado na base que é Cristo. Então, que Deus abençoe. Esta revista, este assunto é muito, muito gostoso de se trabalhar, muito maravilhoso. E eu peço que você ore bastante ao Senhor para que Deus te ilumine, te dê graça, para que você possa transmitir isso aos seus alunos, né? Que Deus abençoe a você. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.